E nós vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai? Prazer estar de novo com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. E Bocuí, os países conseguiram fechar a cúpula climática da ONU, a COP27, nesse domingo, com um acordo dificílimo ali para criar um fundo de ajuda aos países pobres afetados por desastres climáticos. Isso depois das negociações quase terem chegado perto do colapso ali, terem se estendido por 2 dias. Como é que você viu esse acordo final, Bocuí? Olha, o que nós não precisamos mais nesse processo de emergência climática que se coloca hoje pela ciência é de mais promessas, né? Promessas e promessas. Então, o que na verdade se criou nessa conferência no Egito, na COP27, foi um fundo para países vulneráveis, porém sem fundos, né? Com prazo de 2 anos para se estabelecer por meio de uma comissão alguma coisa que fosse aceitável para começar o processo, né? Mas nós tivemos, por exemplo, nesse ano, um processo de inundações no Paquistão que custou praticamente para o país 30 bilhões de dólares. Tá? E o que se fala é num fundo que deve ser estabelecido no futuro, para o qual ainda não há nenhum aporte, da ordem de 100 bilhões de dólares. E nós sabemos que nenhum país quer pôr a mão no bolso. Né? Os países eles estão ainda voltados a regimes que priorizam, por exemplo, a questão militar. E no ano de 2021, o mundo gastou 2,1 trilhão de dólares em armamentos no geral, militares, né? Artefatos militares e manutenção de exércitos. E para a manutenção de investimentos necessários ao clima, o que é preciso é 0,5 desse valor ao ano. Né? E para a questão do fundo de reparação, desse mesmo valor, seria aproximadamente 5%. Isso acaba não acontecendo na prática. Então, você tem uma situação de emergência climática, você tem países já passando por imensas dificuldades e os países poluidores ainda reticentes em aportar recursos para fazer frente à reparação. O que se coloca agora, de forma muito clara, é a reparação por danos ambientais, já que se sabe que os países que emitem mais gases efeito estufa são os mais responsáveis pelo aquecimento global. Então seria justo, né, uma questão de justiça climática, que esses países aportassem recursos para solucionar o problema. Bocuí, inclusive ontem, o diretor executivo do think tank Power Shift África, Mohamed Adu, disse o seguinte: as nações ricas têm um histórico de não cumprir suas promessas climáticas. Então, por enquanto, o que temos é um balde vazio, que vai ao encontro do que você está falando também, né? De existir um acordo, de existir a perspectiva de formação de um fundo, mas que não existem ainda os mecanismos de onde vai sair o dinheiro, para onde vai. Temos esse caso mesmo que você cita do Paquistão, que precisa de dinheiro agora, justamente para mitigar ali o problema que as mudanças climáticas acabou ali afetando, né, com muitas inundações no país. E essa é uma questão que continua urgente, mas agora a pressão vai ser como viabilizar, na verdade, a execução desse fundo, Bocuí. Pois a gente está encarando essa situação sob a necessidade de estabelecer um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para a reparação de danos ambientais, de perdas e danos, o que seria absolutamente razoável. Você imagine uma pessoa que bate o carro em outra pessoa, é culpado pelo acidente, ele deve naturalmente ressarcir aquele que foi prejudicado. Essa é a lógica internacional também que se impõe na discussão climática. Então, é preciso que os países poluidores, e aí vamos ter que dar nome aos bois, né? Veja só, e o Brasil, de alguma forma, acaba nessa lista. Porque você tem Estados Unidos, China, Índia e Rússia como os mais poluidores. E o Brasil é o quinto, né? E o Brasil nem está fazendo a sua lição de casa, que seria proteger a Amazônia. Então, a ideia é que esse fundo internacional ele seja um fundo que socorra esses países que acabam sendo vitimados pelas tragédias ambientais.
E nessa discussão o Brasil ficou fora, porque o Brasil está no G20, o Brasil é um dos 20 países mais ricos do mundo. Então, o Brasil não vai se beneficiar desse fundo, pelo contrário, o Brasil tem alguma responsabilidade nos impactos decorrentes das mudanças climáticas. Menor, né? Não é uma responsabilidade tão grande como os maiores países emissores. Mas só para ter uma ideia do que acontece hoje no cenário global, os Estados Unidos, com todo o seu aparato militar, consomem, são os maiores emissores de gases de efeito de estufa e 50% do que representa a poluição norte-americana decorre da estrutura militar e da própria estrutura do governo americano. Quer dizer, você tem, na verdade, de forma muito clara, os indicadores de quem são os poluidores e no que essa poluição consiste. Então, estabelecer um regramento para ressarcir perdas e danos não é difícil, mas o problema é que esse fundo não é mandatório, né? As Nações Unidas está um organismo esvaziado hoje diante da perda do multilateralismo colaborativo, então não existe uma forma de fazer pressão. E o que mais chama atenção nesse momento é o fato de que os países produtores de petróleo lucram absurdos, somas astronômicas anuais, e eles não são penalizados, eles não são, eu diria, responsabilizados claramente. Isso aconteceu no Egito. O Egito praticamente, politicamente, protegeu os demais países, que também são árabes, dessa responsabilidade. E a próxima COP vai ser nos Emirados Árabes Unidos, né? Quer dizer, a questão do petróleo agora está sendo discutida dentro dos próprios países que são responsáveis pelas emissões globais, já que eles são detentores dos royalties e de toda a lucratividade que se tem do petróleo, né? Então, essa lógica econômica é uma conta que tem que ser feita de forma adequada para averiguar quais são os impactos ambientais, quem é responsável por isso, para que assuma as suas responsabilidades no cenário global. E nesse aspecto das responsabilidades, Bokui, houve ali um fracasso, né, de se chegar a um acordo não só para acelerar o ritmo dos cortes das emissões, mas também para reduzir o uso dos combustíveis fósseis, né? Houve ali uma resistência muito grande de países como a Arábia Saudita e Rússia, e o acordo final, inclusive no texto, inclui ali a necessidade de energia de baixa emissão, o que, segundo muitos especialistas, pode, na verdade, abrir ali uma brecha para a produção contínua de combustíveis fósseis quando combinado com tecnologia de captura de carbono ou mesmo a utilização do gás como combustível. Como é que você vê esses dois aspectos, né? Um de não acelerar essa meta de cortes e também esse fracasso em reduzir o uso dos combustíveis fósseis, Bokui? Essa lógica que se coloca hoje, ela é contrária aos relatórios científicos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que atestam que nós estamos no estágio de emergência climática e que essa equação de emissões ela tem que ser solucionada num prazo curto. Nós temos que cortar emissões em 50% até 2030. Não é? Então, não é admissível que hoje, num acordo desse internacional, você tenha uma frouxidão na hora de determinar esses cortes de emissão. Por exemplo, se falou apenas em carvão, né, na redução gradual do carvão, mas na questão dos fósseis, do petróleo, isso não ficou ainda no papel. É um absurdo que isso aconteça. E é um absurdo que se alimente, por exemplo, elementos que são nocivos à atmosfera, como, por exemplo, o chamado gás natural, tá? Como você se referiu. O gás, ele não é natural, ele é um gás de petróleo. Ele é extraído dos poços de petróleo e ele é composto em 90% de gás metano. Então, essa realidade é que o gás que você queima em usinas termoelétricas que seriam colocadas como limpas, elas só serão limpas se você comparar essas usinas com usinas a carvão, né? São menos poluentes. Mas ainda assim são muito poluentes porque elas queimam metano. Então essa falta de capacidade, de restrições a serem impostas que os países não fizeram, deixou mais uma lacuna, é mais um ano de emissão
aí vai para 2028, vai para os Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, o processo em que estão se dando as COPs é um processo onde o ritmo necessário para conter as emissões não é adequado diante do ritmo econômico do petróleo, que continua, de certa forma, sendo protegido nessas discussões. Agora, em eventos como a COP, nós temos a participação não só desses países produtores de petróleo que sempre tentam barrar qualquer esforço no sentido de redução dos combustíveis fósseis, mas também tem as grandes petrolíferas, né, Boco? E chama a atenção as delegações que são bastante numerosas com representação desse setor da economia mundial. Isso também deveria ser limitado, na verdade, porque senão fica uma desproporção de forças muito grande. Os países fracos, os países mais pobres já têm um problema, na verdade, de lobby, né? Não conseguem ali fazer pressão suficiente. Essa participação da indústria petrolífera deveria ser limitada em eventos como a COP, Bocuí? Olha, eu não vejo essa questão de proporcionalidade. O que acontece é que esse pessoal tem dinheiro à vontade e por isso viaja e participa essa questão de inflar os eventos paralelos, né? Isso sempre acontece. Agora, na verdade, essa ascendência não se dá dentro da discussão formal, onde você tem governos à mesa de discussões. Só que muitos desses governos, eles são também detentores de petróleo. Por exemplo, o Brasil, queira ou não, o Brasil tem aí a Petrobras, que é uma grande empresa de energia de petróleo, e que vai tentar proteger também o seu patrimônio, o seu PIB decorrente do petróleo. Então, o grande problema é que o que se senta à mesa nessas discussões é a luta pela manutenção de um produto interno bruto, que é a conta do que se faz com relação às economias dos países, decorrentes de combustíveis fósseis. Né? E, por outro lado, esses lobbies aos quais você se refere, eles funcionam nos bastidores dos países, né? Influenciando congressistas, influenciando governos, essas intenções particulares do lobby do petróleo, e financiando o que nós conhecemos muito bem ao longo dos últimos anos, que foi um negacionismo climático, né? O que nós chamamos de backlash, que é um retrocesso global com relação à questão ambiental. Grande parte disso decorreu de uma ação de mercado, uma ação de mídia financiada pelas petroleiras desde os anos 2000. Avançamos muito na questão ambiental, em normativas, e aí esse setor, vendo-se pressionado, criou um mecanismo de reação, né? que se contrapôs à lógica, eu diria, da ciência e acabou ganhando espaço e colocando dúvidas em muitas áreas do conhecimento. Né? Agora, isso me parece que está mais equacionado. Então, o que é bom que aconteça é que durante essas conferências se deem nome aos bois. De fato, quem é que polui? Como é que está esse cartel funcionando para fazer lobby dentro dos governos? Né? Como agora o próprio Egito protegeu nas discussões os países que são emissores, né, de gases e são responsáveis pela extração do petróleo. Então, o que acontece no fundo dessa discussão é uma grande batalha entre os países que produzem petróleo, que têm a sua economia lastreada no petróleo, e um grande número de países que está sendo prejudicado enormemente e ameaçado até de sobrevivência futura em função desse tipo de cartel. Né? É um cartel que se coloca hoje no cenário global. Agora, quando a gente fala das COPs, né, obviamente elas são significativas, importantes na resposta internacional que possa ser dada em relação à crise climática, mas não é também a única ferramenta, Bocuí, porque nós temos, além das ações locais, nacionais, também ali algumas organizações multilaterais tentando, inclusive, fazer negociações para combater a crise climática. Já tivemos, por exemplo, a intenção anunciada do governo eleito do Brasil de tentar coordenar esforços ali junto com outros países vizinhos para a preservação da floresta amazônica. Então essas iniciativas também vão ser importantes, Bocuí. A COP ela sinaliza muita coisa, mas na verdade tudo depende muito dos estados nacionais e também da conversa entre eles. É interessante que essa questão governamental ela passa por uma porção de aspectos diferentes. Né?
Você tem, por exemplo, a posição de países e você tem posições subnacionais, que são de estados mais progressistas hoje, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na era Trump, onde declaradamente se defendia o petróleo, você tinha a Califórnia e outros estados que eram mais progressistas e não deixaram fazer valer nesses estados a política negativa do governo federal, né? Por outro lado, o Brasil, nessa conferência agora, ele inaugurou uma postura a partir do momento que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não representando formalmente o governo, conseguiu fazer uma declaração muito boa, de forma paralela dentro da COP, e usou esse espaço para fazer articulações também políticas com os líderes globais, e foi muito bem a sinalização colocada pelo governo eleito do Brasil. Ao contrário do governo que aí está, que só defendeu praticamente a OPEP das florestas, quer dizer, uma espécie de cartel de países detentores de florestas, que coincidentemente são os países que mais destroem as florestas tropicais. Não é? Por outro lado, as promessas também do presidente Lula com relação à proteção da Amazônia e tentando até levar a COP 30 para a Amazônia em 2025, obtiveram uma reação muito positiva no cenário internacional, não só da imprensa, mas também com uma receptividade muito grande por parte dos líderes globais. Né? Então, o Brasil está recuperando o seu papel, isso é importante, né? Mas o que é preciso observar, de fato, é, na realidade, o que se avançou, né? Considerando que essa discussão começou em 1990, né? Em 1992, mais especificamente com a Rio 92, a primeira COP ocorreu em 1995 e agora, passados 27 anos da primeira COP, nós ainda estamos patinando para conseguir um acordo que possa dar suporte aos países que estão sendo prejudicados, injustiçados diante do aquecimento global. Quer dizer, se avançou muito pouco diante do problema que o aquecimento global representa. E na próxima COP, nós vamos ter que fazer essa diferença. Vai ser difícil, porque vai ser dentro de um país produtor de petróleo. Mas aí eu chamo a atenção para uma questão. É preciso empoderar as Nações Unidas, né? Porque você tem um discurso muito forte do Antônio Guterres, que é o secretário-geral, ele tem sido contundente nas suas declarações e tem um apoio fortíssimo por parte da ciência, né? Mas, por outro lado, ele não representa, de fato, a voz das Nações Unidas como organização que tem por objetivo manter a paz e manter o mundo seguro. Né? E o que nós travamos é uma guerra com o clima. Né? Nós estamos num processo de impasse seríssimo e o Brasil não está livre desse processo com relação à segurança alimentar, segurança hídrica e particularmente aí eu vejo uma perda muito grande para a agricultura, para o sistema hídrico e também para a biodiversidade brasileira. E um agravo enorme para as populações, principalmente decorrentes da área central do Brasil, que está em processo de desertificação, do Cerrado, até Paulista, da Caatinga, né? Quer dizer, existe um cenário bastante adverso para o país nessa discussão. Nós somos um país extremamente vulnerável, apesar de não estarmos no fundo, que ainda não tem fundo, que foi decidido agora, mas o Brasil ele é um país que tem que tomar muito cuidado com o processo de adaptação das mudanças climáticas. Bocuí, quando você cita o Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, ele disse que a Conferência do Clima ela não tirou o planeta da sala de emergência. Acho que essa figura ilustra bem qual a posição do planeta mesmo sobre a crise climática hoje, Bocuí. Olha, para se ter uma ideia do que o Guterres ele afirma, ele está baseado em dados científicos. A nossa projeção hoje para 2100, se tudo correr como as coisas estão ocorrendo agora, nós vamos chegar a 2100 aproximadamente com 2,9 graus. O aceitável seria um aumento médio no máximo de 1,5 grau. Acima de 1,5 grau, a reação global climática ela se torna completamente intempestiva e imprevisível,
principalmente para a questão agrícola, né? Você não tem, com certeza, uma perspectiva de o quanto as lavouras poderão sobreviver a partir de 2 graus, né? Começa-se um processo de intempestividade e nós entramos numa seara desconhecida, que é uma área onde você não consegue prever o que pode acontecer. O que a gente sabe é que os eventos extremos vão aumentar muito, vai haver aumento do nível dos oceanos. Então, o Guterres se refere a isso dizendo o seguinte, que nós estamos a caminho do inferno e pisando fundo no acelerador. Tá? Essa é uma figura muito dura. Né? Shakespeare dizia que a melhor forma de evitar o pior é prevê-lo. Né? E aí, através da previsão, a gente possa provocar uma reação que evite o futuro, né? O futuro sombrio. E o que nós temos hoje é todo o indicativo da ciência sobre as consequências que podem ocorrer com relação às mudanças climáticas se elas se acentuarem acima de 1,5 graus. Mas, infelizmente, os acordos internacionais para eliminar 50% dos gases até 2030 e para eliminarem depois o restante até 2050 não estão ocorrendo. E ainda os países estão jogando a promessa para 2050 e até para 2060. Né? Existe uma lógica de postergação da retirada dos combustíveis fósseis. Então, isso acaba provocando um processo de piora das condições planetárias globais para os ecossistemas e a adaptação para a humanidade vai ter uma conta altíssima. Como eu já disse no começo dessa entrevista, o mundo precisa de 10 bilhões de dólares por ano para fazer a transição energética e 100 bilhões para dar sustentação aos países em dificuldades. Isso significa aproximadamente 5,5% do que o mundo gasta em armamentos e exércitos durante um ano todo. Né? Quer dizer, a cifra é de forma muito clara, muito pequena para um budget, para um orçamento global que é destinado para outras questões. Né? Então, dinheiro existe. O que não existe é a prioridade. Bocuí, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço. Vamos esperar que os países façam a lição de casa. É isso. Conversamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, Carlos Bocuí. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.